promotor de justiça da comarca de Barbacena, Dr. Vinícius Souza Chaves, vai lançar um livro neste mês de janeiro aqui na cidade de Barbacena. O título é O Direito à Probidade na Administração Pública, na visão do curador do patrimônio público. O livro é feito pela Editora B. E vamos então conversar com o Dr. Vinícius para falar um pouquinho sobre este livro aqui que será lançado em Barbacena. Dr. Vinícius, seja bem-vindo ao canal BOL. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez é um prazer cumprimentar você e também todos aqueles que acompanham o Barbacena Online e o canal Bom na internet. Doutor, o que te motivou a escrever sobre esse tema? Ricardo, eu trabalho no Ministério Público de Barbacena já vai fazer quase 9 anos. E durante esses 9 anos, eu lido com 12 prefeituras e com 12 poderes legislativos municipais, né? Devido ao tamanho da abrangência da comarca de Barbacena. Cada município com uma peculiaridade diferente, com características diferentes e com problemas diferentes. Então, eu comecei a ficar inquieto e achei que depois da alteração da Lei de Improbidade Administrativa, trazido aí no dia 26 de outubro de 2022 pela nova Lei 14.230, eu entendi que era a hora de colocar no papel as minhas ideias, confrontar diante de casos concretos que eu já vivenciei dentro da comarca de Barbacena e deixar um legado para o Ministério Público e também para os colegas operadores da área do direito acerca da visão do Ministério Público no que toca às administrações públicas que são realizadas e que passaram pelas minhas mãos durante esse período. Doutor, essa questão de probidade na administração pública, eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto para a gente poder falar, né, para que as pessoas entendam o que é realmente colocado nesse livro. Uhum. Então, Ricardo, é importante que as pessoas saibam, notadamente aquelas que não são da área do direito, que o servidor público, seja ele o mais simples até o de maior escalão, ele tem alguns compromissos diferenciados de um servidor, de um contratado regido pela CLT. O servidor público ele tem que zelar pelo princípio da legalidade, tem que zelar pelo princípio da impessoalidade, tratar todo mundo de uma maneira igual, tem que zelar pela moralidade, né, pela eficiência no serviço público, pelo trato diferenciado com a coisa pública, conservar o patrimônio público de dilapidações, de prejuízos, e quando ele foge dessa vertente principiológica, né, de proteção, de ter uma postura de acordo com o que determina a Constituição, a legislação infraconstitucional, no caso a 8.429, estabelece algumas tipologias daquilo que são considerados atos de improbidade administrativa. As pessoas confundem, muitas vezes, acham que é crime de improbidade. Mas o ato de improbidade, na verdade, não é um crime. Ele é um ilícito civil. E, como tal, as consequências são também de natureza civil. E, aos mais desavisados, elas acontecem com gradações, que vão desde multa, a obrigação de ressarcir o erário, a proibição de contratar ou administrar com o poder público, né? E também algumas mais graves, como a perda do cargo que o servidor público venha a ocupar e também a indisponibilidade de seus bens particulares, né, que devem ser alcançados para ressarcir o erário que foi eventualmente prejudicado, e também a suspensão dos direitos políticos, Ricardo. Né? O servidor condenado por atos de improbidade administrativa com trânsito em julgado, ele tem os seus direitos políticos suspensos, isso é anotado junto à base de dados da Justiça Eleitoral, além também do seu nome parar numa base de dados do Conselho Nacional de Justiça, como sendo uma pessoa que já prejudicou a administração pública em algum momento.
O gestor público ele tem que pautar o seu trabalho sempre pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade e também pela publicidade. Ele tem que dar publicidade ao que ele está fazendo sem que ele faça isso como sendo uma coisa pessoal. Então, é nesse contexto que você caminha durante o seu livro, é verdade? Isso. Na verdade, o que que o livro fez, cara? O livro abordou a questão da revogação dos atos de improbidade culposos, uma decisão que foi chancelada em parte pelo Supremo Tribunal Federal, respeitando aqueles casos cujos gestores já haviam sido condenados por atos culposos com trânsito em julgado, né? O livro trata do acordo de não persecução civil, que nada mais é que um acordo que o gestor que praticou um ato de improbidade pode vir a assinar com o Ministério Público, se comprometendo a se submeter a algumas sanções da Lei de Improbidade Administrativa e efetuar a devolução ou ressarcimento ao erário, né? O livro fala também da questão da prescrição intercorrente e dos novos prazos prescricionais e como ficam os processos em curso, né? Questões de divergências de interpretação da norma que não podem ser consideradas para fins de atos de improbidade administrativa. E o que eu fiz questão de fazer, Ricardo, foi citar diversos exemplos concretos, casos práticos, vivenciados ao longo desses 9 anos, claro, sem mencionar o nome das pessoas envolvidas ou sem citar o número dos processos como forma de preservar a imagem, né, e o respeito a esses servidores envolvidos, mas trazendo casos práticos e mostrando, por outro lado, também algumas consequências danosas que a nova lei trouxe na área da improbidade, quando ela revogou alguns atos de improbidade que ocasionavam violação aos princípios. Isso no artigo 11, nos incisos 1º e 2º, que falam basicamente aí do fecho de competências e do princípio da legalidade. Então, perfeito. Bom, agora para a gente poder encerrar, quando é o lançamento? Como é que vai ser o lançamento aqui na cidade de Barbacena? Ricardo, nós acabamos de escrever o livro no final do ano passado, logo após o Supremo Tribunal Federal ter julgado o tema 1199, né? Então, eu fiz questão de mencionar no livro como cada um dos ministros julgou e como se posicionou o Procurador-Geral da República de acordo com a nova lei, a 12.430. Deixei claro para o leitor que ainda existiam duas ações diretas de constitucionalidade, a 7236 e a 7237, e recentemente houve uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que, para nossa surpresa, basicamente foi de encontro com aquilo que nós já havíamos escrito no livro. Então, nós não precisamos fazer uma errata, uma republicação ou uma alteração. Então, Ricardo, eu falo com muita gratidão que eu entrego um trabalho simples, porém objetivo, didático, esclarecedor aos operadores do direito. Nós vamos fazer uma confraternização no dia 27 de janeiro, uma sexta-feira, às 14 horas, às 2 horas da tarde, né? E o objetivo é chamar os operadores de direito mais próximos e que militam na área do direito administrativo, do direito constitucional, ou que são publicistas, né, que trabalham na administração pública, fazermos uma oração, um momento de confraternização, algo breve, porém importante. E deixar também aqui registrado, Ricardo, que, de acordo com os colegas mais velhos que me antecederam de Ministério Público, foi a primeira vez que um promotor de justiça passou aqui por Barbacena e deixou como legado um escrito da sua atuação aqui dentro do nosso município e dos municípios do campo das vertentes, né? Então, para mim, isso é um motivo muito grande de alegria e de consternação, tá? Então, agradecer a oportunidade que você está dando de divulgar o trabalho, dizer que você está convidado
e os operadores do direito também que têm o interesse em nos brindar com a presença, também estão convidados. A gente só pede que liguem para a Promotoria de Justiça e confirmem a presença até o dia 23, para que a gente possa fazer uma organização que receba todo mundo com carinho e com o respeito que merecem. Perfeito, doutor, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que a gente já conhece seu, desenvolvido na comarca de Barbacena. Eu, como também operador do direito e também como servidor do Tribunal de Justiça, eu sei bem todo o trabalho que o senhor desenvolve dentro da comarca, no sentido de fazer com que as coisas funcionem de forma correta, seguindo a lei. Então, somente isso e aqui é importante. Então, muito obrigado e pode ter certeza, dia 27 a gente encontra pessoalmente para não só cumprimentá-lo, mas também para termos acesso à obra. Muito obrigado, doutor. Ricardo, teu exemplar está aqui, fica aí uma palhinha do, como é que se diz, da capa e tudo mais. O prefácio é de um ex-procurador-geral de Justiça que, em 1992, foi promotor de justiça na área do patrimônio público em Barbacena. Então, o que é bacana é que existem duas mãos, com duas experiências de duas pessoas que já passaram pelo município, que vão contribuir aí para um legado da nossa cidade. E, cara, nós esperamos você lá e todos aqueles que, como é que se diz, que desejam participar. Um grande abraço, fique com Deus aí, muito obrigado. Como é que se diz, que tenhamos um 2023 abençoado. Canal BOL aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.